Importante, amigo, a Índia, né? A Índia tá no jogo. Tainá, pode mandar bala. Toca o pau. Vamos começar. 2 horas em ponto. João, então, bom, pessoal, primeiro aí, né? Boa tarde a todo mundo. Deixa eu ver aqui, João está aí. Bom, boa tarde a todo mundo. Estamos iniciando, então, nossos seminários no segundo semestre, né, em 2021, recebendo aí um cara sensacional que eu tive o prazer de conhecer aí no CTB, uma liderança incrível, um sujeito dedicado, e ele vai falar um pouco dele mesmo, o João vai falar dele. João, eu te agradeço muito, viu? Você é importante demais no nosso curso, no trabalho que você faz. E o João acaba de publicar um trabalho também extremamente relevante, falando das emissões, né? Quer dizer, a gente precisa de fazer conta, a gente precisa de ter racionalidade nessa questão do meio ambiente, e a principal ferramenta, sem dúvida, são as análises de ciclo de vida, e a gente conseguir medir, né? Ao invés de só palavras, mas medições objetivas e dados gerados. Então, João, é um prazer muito grande ter você aqui. Por favor, conte aí quem você é para todos nós. É um curso de doutorado, então a trajetória de profissionais de sucesso é extremamente importante para todos nós. Muito obrigado, viu, João? Manda bala. Beleza. Obrigado, Gonçalo. Obrigado ao pessoal que está aí hoje na audiência. Eu vou falar com vocês hoje, eu até coloquei um título aqui, Entendendo as emissões de gases de efeito estufa, emissões associadas ao solo, né? As emissões de gases de efeito estufa emitidas pelo solo no contexto da produção de biorrenováveis. Eu vou falar rapidamente aqui da minha trajetória acadêmica profissional. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras. Eu fiz meu mestrado pela Exalc e também meu doutorado pela Exalc. Aqui estão os anos que eu terminei ambos os cursos. E aqui no meio desse caminho tem uma informação que eu acho de extrema relevância, sobretudo para esse curso de doutorado que o Gonçalo mencionou, que é um curso que tem bastante apelo a essa parte de mercado, né? Então, em 2008, né, eu estava no meio do meu doutorado, em conjunto com o meu orientador, na época, e outro colega, a gente criou uma startup, que ela funciona até hoje, né, que é uma empresa, que é a Delta CO2, que é uma empresa baseada... Naquele momento, quando ela foi criada, quando a gente criou ela, o objetivo era fazer estudos de gás de efeito estufa, principalmente para empresas que dá uma certa agilidade a esse tipo de trabalho. Isso nós estamos falando há 13 anos atrás, né? Quando esse tema, gás de efeito estufa, era muito menos comentado que hoje, né? Mas lá em 2011, eu estava na empresa já há 3 anos, tinha terminado o doutorado. Vale lembrar que eu era bolsista da FAPESP no doutorado, e quando eu entrei nessa startup aqui, eu pedi autorização para a FAPESP para trabalhar parte do meu tempo na empresa. Então, era tudo oficial entre a Universidade de São Paulo e a FAPESP. Mas, 3 anos depois, chegou em 2011, o meu coração estava me chamando de novo para a academia, né? Então, foi uma fase importante da minha vida. Lá em 2008, eu achei que naquele momento era o caminho para a minha profissão, mas aí em 2011 eu resolvi voltar mais para o lado da ciência e da academia e entrei como pesquisador do então Laboratório Nacional do Bioetanol, que hoje é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. E lá eu me mantenho até hoje, né? Então, na época, no CTBE, em 2014, eu fui fazer um em 2013, né, finalizando em 2014, um pós-doutorado na Universidade de Illinois, mais especificamente num departamento que se chamava Energy Bioscience Institute. Fiquei lá 1 ano
e voltei para o laboratório na época, e em 2017 eu me tornei orientador do curso de bioenergia, do qual vocês, a maioria de vocês aí são integrantes, né? Então, basicamente, numa escala bem macro, eu quis colocar para vocês aqui alguns pontos importantes, né, alguns milestones da minha carreira como pesquisador aqui hoje. A apresentação que eu tenho para conversar com vocês hoje, eu estou dividindo ela em 4 grandes grupos, tá? Primeiro eu vou falar para vocês, eu acho que esse tema aqui é um tema que já é batido para muitos de vocês, mas eu acho que é interessante, inclusive, para a gente fazer um nivelamento de todos, né? Nós hoje estamos, como o Gonçalo mencionou no começo da nossa conversa, nós estamos hoje vivenciando um cenário bastante, vamos dizer, alarmante, beirando o catastrófico, aí depende do ponto de vista, né? E que, por um lado, nos traz grandes desafios e grandes oportunidades para um futuro no que se refere a essa questão de gás de efeito estufa, né? Então, aqui eu coloco para vocês, o gás de efeito estufa, que a gente chama que é o efeito estufa natural. Esse efeito estufa natural, o que acontece? A radiação entra aqui na forma de ultravioleta, ela entra na superfície terrestre e sai na forma de infravermelho, né? Esse infravermelho, uma parte desse gás aqui, ele interage com a camada aqui que eu estou simbolizando de cinza. O que significa isso? Na verdade, são camadas de gás de efeito estufa, né? Então, uma parte dessa, deixa eu pegar o ponteiro aqui, uma parte dessa radiação, ela é refletida, ela fica aqui na atmosfera e que faz a gente ter uma temperatura média do planeta aí perto de 15 graus Celsius, né? Que é o que nos faz ter esse padrão de vida que a gente tem hoje. Esse efeito estufa aqui, não tem problema nenhum, é o efeito natural que faz a gente ter o padrão de vida que a gente tem hoje. O negócio é isso aqui, ó. Essa camadinha que era um cinza clarinho, ela vem ficando cada vez mais um cinza escuro, e mais radiação está sendo refletida por essa camada, e o gás de efeito estufa fica aprisionado nessa camada atmosfera, que vai causar esse aumento da temperatura. Esse aumento é algo bastante discutido ainda, quanto já aumentou, quanto aumenta até 2050, isso a gente tem visto isso com muita frequência na mídia atual, né? E isso é o que nos traz o famoso efeito estufa, e que ele é associado a essa mudança climática global. E aqui eu estou colocando para vocês os 3 principais gases do efeito estufa. Existem outros, mas esses são os principais e são os grandes, os que são emitidos em maiores quantidades, né? Então, a gente, hoje, muitos de nós temos visto hoje, emissões de CO2, emissões de carbono. Na verdade, eles não são emissões de carbono e de CO2, eles são emissão de gases de efeito estufa convertidos em CO2 equivalente, ou emissões de gás de efeito estufa convertidos em carbono equivalente. Isso são formas bastante simples, né? Aqui a gente vai ver o CO2, ele é a nossa base, o potencial de aquecimento global dele é 1, né? E se a gente vê o metano, aqui, o metano é aproximadamente 23 vezes mais potente de aquecer a atmosfera do que o CO2, significa que 1 quilo de metano é equivalente a 23 quilos de CO2, e tem esse outro gás aqui, né, o óxido nitroso, também N2O, como a gente vai falar ao longo dessa apresentação, que ele é quase 300 vezes mais potente que o CO2 em termos de gás de efeitos de emissão, de potencial de aquecimento global. Então, se 1 quilo de N2O é perdido para a atmosfera, é aproximadamente 300 vezes. Eu falo aqui aproximadamente porque esses números estão sempre sendo modificados de acordo com as pesquisas vão evoluindo, né? Então,
aqui eu falo para vocês, se vocês virem, então, CO2 equivalente ou carbono equivalente, nada mais é do que todos os gases do efeito estufa colocados numa moeda só, né? E essas são as tabelas de conversões. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês agora o que a gente chama, se a gente olhar em termos de mundo, onde estão as principais emissões de gás de efeito estufa? Isso aqui é o último dado oficial que eu peguei alguns 2 meses atrás, aí, por exemplo, um dado oficial do IPCC que mostra aonde estão as maiores emissões em termos de mundo. Aqui a gente vai ver produção de energia, produção de energia, produção de energia, energia. Então, em termos de mundo, energia é a principal fonte emissora. Se a gente pegar aqui, ó, agricultura e desmatamento em termos de mundo, nós estamos falando em 24% das emissões. E se a gente vem para o inventário brasileiro, né, as emissões de gás de efeito estufa do Brasil, se a gente pegar, ó, todo o setor de energia do Brasil, 33%. Se a gente pegar processos industriais, 7%. Nós não somos um país muito industrializado, né? Agora, se a gente pegar só a agricultura, setor agropecuário, 31%. E se a gente pegar ainda somar desmatamento, o que acontece aqui? O nosso número, se somar o que no mundo é 24%, no nosso vai para 55%. O que eu estou querendo mostrar com esse dado aqui? Que a história do Brasil é relativamente diferente da do mundo. E se a gente pegar aqui, da área que a gente trabalha hoje, que nós, como eu mencionei para vocês, nós trabalhamos ali no LNBR hoje fortemente com esse componente aqui, ó, emissões de solos agrícolas. Se a gente pegar emissões de solos agrícolas, nós estamos falando do quê? De emissões de óxido nitroso, que vem de fertilizante nitrogenado, de fertilizantes orgânicos e de resíduos culturais. Olha, aqui eu falei para vocês emissões em termos de mundo e de Brasil. E se a gente pegar, por exemplo, emissão de um produto, aqui eu estou falando do etanol de cana-de-açúcar. Olha aqui se eu mostrar para vocês quanto que é a emissão do etanol de cana-de-açúcar. Aqui é próximo de 21, 22, 23, depende da forma que a gente está calculando, das premissas, né? Então, aqui é um cálculo que a gente fez no LNBR, mostrando o quê? Que as emissões de etanol é perto de 22 gramas de CO2 por megajoule e 44% das emissões elas vêm de fertilizantes e resíduos. E se a gente pegar ainda o processo de produção desse fertilizante, a gente vai para mais de 50% das emissões. Ou seja, emissão de produto que vem de biomassa de cana-de-açúcar está fortemente associado ao uso de fertilizantes. Aí, se vocês vão me perguntar, mas e de milho? O número não muda muito, tá? É perto de 50%. Tá? Então, é um número bastante relevante. É muito maior do que qualquer outra fonte individual de emissão. E eu vou trazer essa figurinha aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Como que seria? Aqui a gente tem uma plantinha, né? Se a gente pensasse só de uma planta, ela usando o CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese, parte desse CO2 ela aloca no solo, na forma de resíduos, raízes, fica ali no solo, e essa planta, no seu processo de decomposição, geraria CO2 de novo. Isso seria um ciclo completo e, vamos dizer, um ciclo neutro, não teria nem emissão, nem benefício. Seria tudo que entra, tudo que entra na forma de CO2 sai na forma de CO2. Mas a gente sabe, para uma cultura comercial, isso não é verdade, né? A gente precisa colocar vários insumos aqui dentro, né? Precisamos de energia elétrica, precisamos de combustível, de fertilizante nitrogenado, de eletricidade, e várias energias fósseis vão entrar nesse sistema aqui, né? Várias fontes de energia fóssil. E que vai ocasionar o quê? Outros gases do efeito estufa. Vocês veem que eu estou colocando aqui o CO2 fóssil como vermelhinho, porque, vamos dizer, ele é um malvado, né? E outros gases aqui também como gases que não são muito benéficos para o sistema. Então,
você entra com esse input, gera gases, mas gera também benefícios, né? Nesse caso aqui, vai gerar uma energia renovável, por exemplo, um etanol, que vai entrar num combustível, na forma de um tanque de combustível aí, e vai, se você está usando o etanol, você vai deixar de usar um combustível fóssil. Também nesse sistema, a gente pode causar o quê? Um efeito benéfico de manter mais matéria orgânica no solo, e o que vai acontecer? Parte desse CO2 que estava na atmosfera vai ser retido no solo e vai ser removido, estocado no solo, que é mais um benefício para o sistema. Então, se a gente pegar as emissões de modo geral, a gente tem o quê? De um lado, os que são negativos, né, vamos dizer, os que são vermelhos aqui, o óxido nitroso, o metano, o CO2 fóssil. Por outro lado, a gente tem na balancinha aqui os benéficos, que é o quê? O CO2, que ele é causado pela essa substituição de um combustível fóssil por um biocombustível, e o carbono estocado no solo. O nosso grupo no LNBR, ele vem trabalhando fortemente nesses dois grupos aqui, ó. N2O, emitido de solo, e carbono estocado no solo. Aqui nesse próximo slide, por exemplo, eu mostro para vocês algumas publicações que nosso grupo teve aí ao longo desses últimos 3 anos aí, que mostram o empenho que a gente tem tido em avaliar emissões de CO2 e sequestro de carbono em solo agrícola. Hoje, mais especificamente, eu vou focar com vocês nessa questão do óxido nitroso, porque ficaria muito longo para nós falarmos dos dois temas. Né? O carbono estocado no solo, a gente vai deixar para um próximo momento. Por que estudar N2O de solos agrícolas? Né? Primeiro, a curva de emissão de N2O, esse gás ele vem aumentando de forma significativa em termos mundiais, né? A sua concentração na atmosfera vem aumentando, né? E se vocês olharem nesse gráfico aqui, olha para vocês verem qual é a principal fonte de emissão de N2O, né, de óxido nitroso no mundo. É sempre solos agrícolas. Se a gente pegar lá em 95, era 51%. Se a gente pegar em 2005, 55%. Se a gente pegar aqui uma estimativa para 2030, esse valor está só subindo. Ou seja, se a gente quer atuar em termos de N2O, nós temos que atuar nos solos agrícolas. E aí, pessoal, como que esse gás nitrogenado ele é produzido? Ele é produzido por o que a gente chama aqui por 2 grupos de reações. A reação de nitrificação, né, o processo onde o nitrogênio entra no solo, pode ser na forma de fertilizante amoniacal, ou também na forma de resíduos orgânicos, aqui eu ponho um esterco, ou um resíduo de cultura, por exemplo, a própria palha da cana-de-açúcar, aqui um resíduo de cover crop, que a gente pode chamar aqui uma crotalária, enfim, todos os resíduos orgânicos, ele entra num primeiro momento o nitrogênio entra na forma amoniacal. E também pode entrar na forma de fertilizantes à base de nitrato. Aqui, por que eu trago essa equação para vocês? Essa equação é muito importante, porque se a gente analisar em termos de mundo, avaliar a grande maioria dos trabalhos que avaliam emissões de óxido nitroso, eles vão mencionar para nós que as emissões são perdidas pelo processo de desnitrificação, que é um processo onde tem baixa quantidade de oxigênio e consequentemente, né, ou de uma forma, um auxiliando o outro, uma maior umidade. Mas nos últimos anos, principalmente trabalhos feitos em condição de clima tropical, têm mostrado que a rota da nitrificação pode ser uma importante rota e talvez seja a mais importante rota de produção do N2O.
Então, até pouco tempo atrás, o que parecia que estava mais consolidado, que a rota de desnitrificação era a principal rota, para nós caiu por terra. E é, relativamente faz sentido. Se a gente pensar que a maioria das pesquisas feitas no mundo são feitas em solos parecidos com esse, solos com alta concentração de carbono, solos com baixa porosidade, solos com menos oxigenação, por quê? Porque eles retêm mais água, solos geralmente de clima temperado, que tem parte do ano ele fica sob o processo de congelamento. Não dá para a gente esperar que um solo como esse e um solo igual a esse, por exemplo, que é muito característico do Brasil, que eles tenham o mesmo comportamento físico-hídrico, e muito menos que os mesmos micro-organismos eles que são predominantes nesse sistema, sejam predominantes nesse sistema, porque eles são extremamente diferentes. Então, aqui eu até trago para vocês, na verdade, é a mesma equação que está aqui em cima, mas aqui embaixo com um pouco mais de detalhe, mostrando quais são os grupos microbianos que atuam em cada uma dessas reações. Então, por exemplo, em condições de solo tropical, a gente tem visto que essas arqueias e bactérias oxidadoras de amônio, elas têm se mostrado ser a principal forma de se perder N2O. Ou seja, elas são os grandes responsáveis pela produção de N2O. E não esse grupo aqui de fungos e bactérias que estão relacionados aqui nessa seta vermelha, como a literatura mostrava muito no passado. Então, pessoal, isso é muito importante, essa questão da gente tropicalizar a pesquisa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque boa parte da pesquisa, principalmente aquela que envolve um meio físico aberto, como são os solos, como são as vegetações, é muito complicado a gente importar uma pesquisa feita em outro continente e trazer isso para cá e achar que é uma verdade absoluta. Tá? Isso eu vou comentar um pouquinho com vocês. E baseado nessa questão de tropicalizar um pouco a pesquisa e trazer essa pesquisa para um escopo mais nacional, como o Gonçalo mencionou no começo da nossa conversa aqui hoje, eu vou falar um pouco mais para vocês desse artigo que a gente publicou aí no último mês e que tem recebido um destaque bastante grande da mídia, não só a mídia mais científica, mas uma mídia de modo geral, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês desse trabalho que a gente fez em conjunto com os colegas do Instituto Agronômico de Campinas. Qual que é a motivação desse projeto? Né? Eu queria voltar um pouquinho, falar para vocês a motivação que nos trouxe a esse projeto. Eu vou voltar lá em 2008, porque é muito importante essa data, né? 2008, para essa questão de gás de efeito estufa em etanol de cana-de-açúcar, é um ano bastante importante. Por quê? Primeiro, foi publicado o primeiro trabalho que a gente tem conhecimento que fez esse Life Cycle Assessment do etanol de cana-de-açúcar no Brasil. Esse é um trabalho bastante importante que o Isaías Macedo e outros colegas fizeram. Esse trabalho, eu até olhei aí há poucos dias, ele tem já mais de 1.000 citações, é um trabalho extremamente citado e um trabalho seminal, e que mostrava os benefícios do etanol de cana-de-açúcar. No mesmo ano, nós tivemos um trabalho encabeçado por um prêmio Nobel que deu uma certa dor de cabeça para o setor vamos dizer, para o etanol de cana-de-açúcar de modo geral. Por quê? Porque esse trabalho, ele usou dados da literatura, principalmente a literatura produzida na Austrália e no Havaí, e mostrava que as emissões de N2O, o fator de emissão de N2O, o que é esse fator de emissão?
Se eu estou falando um fator de emissão de 1% ou de 3 a 5%, significa o quê? Que 1% de todo o nitrogênio que é aportado para a cultura da cana-de-açúcar, ele se perde na forma de óxido nitroso. E esse número aqui, 3 a 5%, ele é um número extremamente ruim, é um número catastrófico para o etanol. Esse trabalho do Isaías Macedo, como todos os outros trabalhos de LCA, usaram o quê? 1%, que é o fator default do painel intergovernamental para mudanças climáticas. Esse trabalho aqui, ele pegou dados da Austrália e do Havaí e falava que o fator de emissão do fertilizante nitrogenado para cana-de-açúcar era de 3 a 5%, e isso inviabilizava o etanol de cana-de-açúcar como um combustível avançado. Nesse mesmo ano, o Bioem da FAPESP foi criado, e o Bioem ele estimulou uma série de estudos que visavam coletar gás de efeito estufa em condições de Brasil e, de fato, avaliar qual eram, de fato, os valores do Brasil, né? Aqui eu ponho para vocês 2008, que é aquela data que eu falei para vocês. 2013 começou a sair as primeiras publicações importantes, e de 2013 a 2020 várias outras publicações estavam na literatura. E o nosso grupo, por exemplo, no LNBR, participou de algumas delas, e a gente viu na literatura ainda continuava todo mundo usando os fatores de emissão do IPCC para gerar as análises de ciclo de vida. Aí a motivação que nos trouxe nesse projeto é qual seria o impacto de colocar os dados medidos em condição de Brasil nas emissões do etanol. Então, baseado nisso, nós criamos um objetivo nesse artigo. Primeiro, o primeiro objetivo nosso foi o quê? Derivar fatores de emissão baseado nos estudos feitos em condições brasileiras. Então, aqui é o primeiro resultado desse trabalho nosso. Aqui são os dados do IPCC, que mostra que 1% do etanol é perdido na forma de óxido, 1% de todo N fertilizante nitrogenado, seja na forma orgânica ou na forma sintética, ele é perdido na forma de N2O, e todos esses outros dados aqui são dados gerados pela literatura aqui no Brasil. Então, se a gente pegar um dado muito similar, pegar todos os dados gerados aqui no Brasil, a gente vê que o nosso valor é 0,72. De modo geral, o nosso valor aí está com 28% melhor que o fator do IPCC. A gente vê aqui algumas variações, né? A gente tem aqui, por exemplo, se é nitrato de amônio, se é sulfato de amônio, se é ureia. E nós temos um número aqui também um pouquinho preocupante, quando o fertilizante nitrogenado é aplicado junto com vinhaça, né? Então, nós temos, de modo geral, o nosso número é melhor que o IPCC, mas nesse cenário aqui, o nosso número é pior do que o IPCC. Então, esse aqui é um número de atenção para o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente fez, usou os dados da literatura e gerou dados para o Brasil, né? E também a gente pegou alguns outros trabalhos que mostravam algumas estratégias de mitigação, como, por exemplo, aplicar fertilizante mais um inibidor de nitrificação, e também aqui como aplicar fertilizante e vinhaça em diferentes épocas. A gente pegou esses dados da literatura e gerou alguns fatores. Então, a gente fez a primeira parte. A primeira parte, pronto, agora a gente tem fatores para o Brasil. Agora, a gente quis analisar com calma, qual seria o impacto de se aplicar esses dados em uma análise de ciclo de vida. Para isso, nós usamos a biorefinaria virtual de cana-de-açúcar, uma ferramenta que a gente tem no LNBR, que muitos de vocês conhecem, vários colegas usam essa ferramenta, é uma ferramenta fantástica para avaliar a análise de ciclo de vida de diferentes produtos, né? Aqui a gente fez só em termos de gás de efeito estufa, mas poderia ser feito para diferentes indicadores, inclusive econômicos, sociais, entre outros.
A gente usou uma usina padrão aí, uma usina que moe 4 milhões de toneladas, uma usina autônoma, que só produz etanol, uma produtividade de 80 toneladas, enfim. Usamos alguns parâmetros básicos para todos os cenários. E o que a gente... Primeiro resultado que a gente teve em termos da simulação. A gente fez para as 3 principais fontes nitrogenadas usadas na cana-de-açúcar, a gente viu o quê? Nitrato de amônio, ureia e sulfato de amônio, usando o fator internacional e usando o fator que a gente utilizou aqui no Brasil. A gente viu que, usando o nosso fator, as emissões caem significativamente, 17%, 20% e 23%. Vejam aqui que nós estamos trabalhando apenas com emissões de solo, o resto é tudo igual. Né? Se vocês verem aqui, as emissões não é para ter diferença. Vocês vão ver que essa verdinha aqui tem uma diferença, que são emissões da produção do fertilizante. Mas comparando o nosso fator, o fator internacional e o nosso, a produção não mexe. Só mexe isso aqui, que a emissão, por exemplo, do nitrato de amônio, a emissão do campo era 7,8, veio para 3,7. Da ureia era 9,6, veio para 5,6. E do sulfato de amônio veio para 7,9 para 3,7. Então, nas emissões do etanol, a gente tem em média aí 19% de queda, sem fazer nenhuma atividade para mitigar as emissões, apenas usando um fator mais adaptado às nossas condições. Então, o que a gente fez no próximo passo desse trabalho? A gente a gente usou o nitrato de amônio como base. Por que nós usamos o nitrato de amônio? Para evitar crítica, nós usamos a fonte nitrogenada que tem a maior emissão, tá? Porque se a gente usasse essas outras, os revisores iriam criticar que a gente está usando os fatores mais benéficos para o etanol. A gente decidiu usar o cenário menos interessante para o etanol, para mostrar que mesmo no menos interessante, essa redução é muito significativa. Então, o que a gente fez? A gente criou 3 cenários, ali, inclusive para um próximo momento, a gente avaliar qual seria o impacto econômico. E a gente fez, pessoal, uma análise, a gente calculou as emissões. Aqui, essa emissão é a mesma daquele primeiro lá, usando o nitrato de amônio pelo IPCC, a emissão deu 23,5, usando o nosso dado aqui regional, 19,4, idêntico. O que são essas barras de erro aqui? São análises de incerteza que nós fizemos dos nossos dados e dos dados do IPCC. Então, o que mostra para nós? Que além dos nossos dados de emissão serem melhores, os nossos dados são menos incertos. Então, a gente tem um fator melhor e que gera uma menor incerteza nos dados. Então, a gente viu, olhando só esses 2 aqui, a gente já vê isso. E aqui a gente viu um cenário também que está aqui, um cenário que a gente colocou inibidor de nitrificação. Ou seja, o que era bom, a gente ainda pode melhorar. Né? Aqui, a gente aplicou vinhaça e fertilizante em diferentes épocas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, o valor que era 7,8 já veio para 3,7, já está em 3, e a gente ainda tem uma margem ainda para reduzir essas emissões. E a nossa incerteza vai reduzindo cada vez mais. Nós pegamos esses mesmos valores aqui, esses mesmos 4 cenários, e nós fomos avaliar qual seria o impacto disso em termos de CBIOS, né? Quanto geraria de CBIOS para nós, para uma usina de 5 milhões de toneladas, produzindo só etanol, né? E aqui eu trago para vocês, Primeiro, quais são as emissões evitadas? Com o dado do IPCC, primeiro as emissões evitadas são 73,3% em comparação à gasolina. Aqui são as emissões geradas por uma usina de 4 milhões de toneladas, 176,5 gigagramas, enquanto a mesma quantidade de energia
se fosse gerada pela gasolina, geraria isso aqui, ó, de emissão, 661,8. Então, deu 73. Se a gente usa o dado regional, as emissões são mais baixas, a emissão evitada cresce e a gente tem aqui um número maior de CBIOS sendo gerado. E aqui, só de mudar desse cenário para esse, já nós estamos falando aí de 320 mil dólares para uma usina ano. Hoje daria perto de 1 milhão e 700 reais, 1 milhão e 700 mil reais, né, um valor sem fazer nada. Essa é sem aplicar técnica nenhuma. E o que a gente está querendo dizer que a tendência é só aumentar, né? Se a gente começar cada vez mais colocando práticas de manejo que têm capacidade de aumentar, de reduzir as emissões, nós vamos ter cada vez mais CBIOS e também mais emissões evitadas. Vocês lembram, me permitam voltar aqui um pouquinho, vocês lembram que a gente está trabalhando só nessa barra verde. Mas, por exemplo, se usar biodiesel na frota ao invés de diesel, aí já começa a atuar nessa barra cinzinha aqui, que vai trazer outros benefícios adicionais e que isso deveria ser calculado novamente. Então, pessoal, como conclusão desse trabalho, a gente traz que o uso de fatores regionais reduz em 19% as emissões de gás de efeito estufa do etanol de cana-de-açúcar e gera benefícios econômicos para os produtores. A gente coloca aqui que outras práticas de manejo, eu falo de manejo, mas pode ser de substituição energética, pode ser outras práticas, podem resultar em diferentes, em maiores redução das emissões e, obviamente, isso vai gerar outros benefícios econômicos. E esses benefícios econômicos, hoje, traduzidos em CBIOS, eles podem, hoje, estimular os produtores a adotar práticas que reduzam as emissões e causar um ciclo virtuoso, né? A pergunta que sempre faziam para nós, quando a gente conversava no passado com usina, com produtores, mas o que eu ganho reduzindo as emissões? Hoje, a gente já sabe o que ele ganha. Por exemplo, em termos de etanol de cana-de-açúcar ou etanol de milho, você pode ganhar mais CBIOS, né? E trazendo outros benefícios para a sociedade. E, por fim, pessoal, esse trabalho, eu gosto de frisar isso bastante. Ele foi o primeiro estudo que usou dados medidos em condição de clima no Brasil e calculou as emissões. E a gente entende que outros estudos devem ser feitos por diferentes grupos de pesquisa, visando refinar esses dados que nós estamos apresentando aqui hoje. Tá? Esse aqui foi só o primeiro ponto. A gente espera que outros trabalhos, inclusive, façam um trabalho até melhor que o nosso. A gente, resumindo a ideia desse artigo, né? O que para mim, eu fiz esse slide até hoje, uma reflexão minha, né? O que esse artigo traz para nós hoje? Primeiro, lá em 2008, a gente tinha uma demanda de setor, né? O setor precisava de números para combater, eu não sei se a palavra é combater, mas pelo, no mínimo, justificar que o nosso número não é tão ruim quando se falavam lá fora e vamos ser bem sinceros, esse número tem que ser calculado por pessoas aqui, por bons pesquisadores aqui dentro do Brasil, né? Porque senão, de pessoas que, por exemplo, entendam do que é um ciclo de cana-de-açúcar. Então, tinha essa demanda. A FAPESP e outros órgãos de pesquisa incentivaram uma pesquisa básica de coletar dados, né? Esse dado básico aqui, nesse artigo, se tornou um dado, uma ciência aplicada, né? Nós pegamos esse dado básico e aplicamos ele, por exemplo, numa análise de ciclo de vida, e nós estamos apresentando um produto novo para o setor ou para a sociedade.
Então, você vê, existia uma demanda, uma pesquisa básica, essa pesquisa ganhou corpo numa pesquisa aplicada e se torna um produto disponível para quem quiser utilizar. Tá? Basicamente, é essa a ideia desse projeto. E, por fim, pessoal, eu queria só deixar aqui para vocês aonde a gente está hoje, né? Nosso grupo hoje no LNBR, o que que a gente fez uma linha do tempo dessas pesquisas com gás de efeito estufa, mais especificamente com óxido nitroso. Essa conversa começou aqui no Brasil, vamos dizer, aí no final da década de 90, aí, principalmente pelo grupo do professor Carlos Serri, na época, com alguns trabalhos. E no começo dos anos 2000 começaram as primeiras quantificações, os primeiros estudos. Foi muito esses trabalhos foram muito intensificados aqui na década passada e agora a gente está no próximo passo. O nosso grupo de pesquisa dentro do LNBR hoje, a gente está focando cada vez mais numa pesquisa multidisciplinar que visa avaliar quais são os mecanismos e processos que regulam a emissão de óxido nitroso em solos agrícolas. A gente entende que esse caminho é base, entender os mecanismos e processos é base para que, mais uma vez, a gente tenha uma pesquisa básica de qualidade e que depois essa pesquisa básica de qualidade vire um produto para o setor agrícola nacional. Então, basicamente, era isso. Eu agradeço a oportunidade dada aqui pelo programa, agradeço ao Gonçalo pelo convite e fico à disposição aí de vocês para comentários, sugestões, críticas. Obrigado, Gonçalo. Bom, simplesmente, porra, excelente e fundamental esse trabalho que vocês fazem, justamente associado com a biorefinaria virtual, né? O que você falou é tudo. Nós temos que gerar os nossos números e nós temos ciência para isso, capaz de ser convertida em tecnologia. É muito bom que o Marcelo está aqui também. Tem um monte de pergunta, mas eu vou aproveitar a minha posição para fazer a primeira. Eu vi aquele dado que você mostrou em relação a jogar vinhaça no campo. João, esse dado muda se essa vinhaça primeiro for utilizada para a produção de biometano? Gonçalo, a gente tem alguns indicativos que sim, tá? Eu falo tem indicativo porque nós não temos muita medição feita. Por exemplo, tem um orientado nosso, que é o Leandro Carolino, que é orientado nosso, inclusive no curso de bioenergia. O foco da tese de doutorado dele, um dos focos, é entender se o processo de biodigestão e também o processo de concentração térmica dessa vinhaça e aplicação dela como um fertilizante líquido, qual seria o impacto disso em mitigar as emissões? Né? A gente não tem indicadores bons para mostrar que isso acontece, mas faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Nós entendemos que se você tirar a carga orgânica dessa vinhaça e essa carga orgânica ser utilizada para algo, uma finalidade muito mais nobre, porque a gente já tem diversos subsídios para mostrar que essa carga orgânica que entra na vinhaça não traz tantos benefícios assim para o solo. Então, ela não traz tantos benefícios, e a gente sabe que ela é das principais causas de aumentar a emissão. Então, teoricamente, faz todo sentido. Praticamente, eu queria que daqui a alguns meses aí o Leandro apresentasse para o grupo aí da bioenergia os primeiros resultados que ele tem. João, você pode marcar, esse trabalho é fundamental, ou seja, novamente, você inclusive apontou ali, né, que se as máquinas, ao invés de utilizar diesel, utilizassem biodiesel, mudaria tudo. Se as máquinas, mesmo utilizar biodiesel, utilizassem o próprio metano, direto ou indiretamente, com a conversão, por exemplo, em DME, que parece ser um combustível muito mais adequado, avançando dessa forma, a gente vai chegar ao ponto de contribuição negativa de emissões
se a gente fizer o dever de casa correto. Olha, eu quero muito que o Leandro apresente. Eu tenho a mesma crença, eu realmente acho que você retirando a carga orgânica, você falou tudo. A carga orgânica ela não parece ser necessária para a estruturação do solo, né? Quer dizer, não é uma carga orgânica que vai ajudar, muito pelo contrário, eu tenho a impressão que você colocando ela no campo, ela deve gerar algum metano, que já é muito ruim, e seguramente gerar CO2, sem ter gerado nenhum trabalho no meio do caminho. Então, me parece que esse é um ponto, inclusive, viu, João, para a gente conversar com o pessoal da Biogás para fazer esse trabalho juntos. E o Marcelo Morandi está aqui e a gente tem a calculadora do RenovaBio. Olha, eu tenho uma série de perguntas que eu vou aproveitar para fazer. A primeira, mais básica, o Petros pergunta se ultravioleta teria algum papel, né, no aquecimento ou se teria uma contribuição menor. O ultravioleta ele não tem porque ele não interage com a camada de gases, né? O ultravioleta ele não tem interação. O que tem é o infravermelho que sai, né? Então, o ultravioleta ele passa ileso pela camada e ele, na hora que ele bate na superfície terrestre, ele é refletido como um outro comprimento de onda. Esse sim tem a capacidade de interagir com os gases. Perfeito, João. O Guilherme pergunta, tem alguma outra iniciativa com relação a outras categorias de impacto da ACV, por exemplo, eutrofização e acidificação terrestre? Esse foi até uma discussão, se vocês tiverem oportunidade, eu acho legal. A gente até discutiu um parágrafo do artigo falando nisso, foi uma crítica do revisor, né? Falando que a gente está considerando só gás de efeito estufa. A crítica dele, a gente falou o seguinte: nós somos especialistas em gás de efeito estufa. Não temos uma expertise nesse tópico, mas entendemos que é extremamente relevante, que outros grupos de pesquisa deveriam, primeiro, avaliar se a gente tem medidas suficientes para refinar, fazer com fatores globais, de base de dados, nós somos capazes de fazer, mas aí a gente não... A questão desse trabalho é se nós temos dados locais para melhorar os dados internacionais. Se a gente não tem, fica na mesma. Aí tem vários artigos publicados já que fazem essas avaliações em termos de eutrofização, em termos de todos aqueles componentes de impacto. Mas eu não saberia te dizer se nós temos dados para refinar, não. Olha, o Guilherme está fazendo a segunda pergunta, que eu também faria, e é bom também que o Marcelo esteja aqui. Existe alguma barreira a ser vencida para que essas novas métricas sejam incorporadas em outras plataformas, como a própria RenovaCalc, método de ACV e outros? Olha, o Marcelo pode responder melhor, Gonçalo. O que eu digo, o que eu digo é que o IPCC, a gente já teve oportunidade num passado recente, eles sempre estão pedindo, eles incentivam, né, que os países ou regiões tenham fatores locais. Eles incentivam esse fator global, esse fator que a gente chama default, ele é utilizado sobretudo para locais onde não tem medições. Então, o primeiro passo para que isso seja utilizado é que esses dados sejam publicados e validados pela comunidade científica. Então, esses dados, eles já foram validados porque nós usamos todos os dados incluídos na nossa revisão de literatura, foram publicados em periódicos, e, por exemplo, não tem nenhum de tese de doutorado, a gente optou por não colocar. Né? São todos em artigos científicos, então eles já foram validados 2 vezes. Agora, a gente queria saber, até como o que precisaria ser feito, por exemplo, eu também tenho essa curiosidade, por exemplo, o que a gente teria de restrição para usar, por exemplo, na RenovaCalc. Marcelo, você gostaria, amigo? Boa tarde a todos. João, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, viu? Realmente um artigo muito significativo e muito importante.
sobre essa pergunta, né, que acabou de ser feita, o primeiro passo foi dado, que é exatamente isso que o João falou. A gente tem que ter publicações científicas referenciadas, reconhecidas, né, para que isso comece a entrar nas contas também do IPCC. E aí a gente pode sair do Tier 1, né, que é esse valor default padrão do IPCC, e avançar aí para um Tier 2, e quem sabe até no futuro um Tier 3, né, mas pelo menos um Tier 2 com esses fatores. A gente está fazendo isso em outras iniciativas, por exemplo, de avaliação de ciclo de vida. A gente criou alguns, estamos fazendo vários inventários de produtos agrícolas, né? Onde, na medida do possível, onde a gente tenha dados referenciados, reconhecidos, a gente já consiga utilizar esse Tier 2, desde que a gente tenha como referenciar isso e explicar e mostrar a fonte e a origem desses dados. Qual é o problema ainda na RenovaCal? A gente, inclusive, está fazendo isso também, né, pensando no RenovaBio. Então, a gente está fazendo um trabalho de meta-análise, por exemplo, de fatores de emissão para fertilizantes no Brasil, nas principais culturas envolvidas no RenovaBio. Exatamente para propor fatores, né, se a gente tiver fatores, né, que possam ser propostos para substituir os fatores padrão do IPCC. Hoje, a calculadora usa o padrão do IPCC. Por quê? Porque a gente precisava de credibilidade internacional para se construir o programa, né? Mas desde lá do início, quando a gente colocou isso, a gente colocou que o programa ia sendo atualizado à medida do aumento do conhecimento acumulado, né? Então, em algum momento, a gente tendo isso, reunindo esses fatores em Tier 2, por exemplo, né, esses fatores locais avançados, onde a gente consiga ter isso devidamente justificado cientificamente, comprovado, por exemplo, por publicações como essa, a gente vai poder avançar para uma nova versão onde a gente vai poder utilizar esses fatores locais. Esse realmente é o nosso sonho, né? A gente está fazendo um projeto junto com o MME, onde a gente vai propor para eles, né, vários ajustes e melhorias na RenovaCal, mas vocês lembram, né, o RenovaBio é uma política pública, é um programa, tem que ter uma continuidade, mudanças têm que ser muito bem, né, justificadas, senão a gente pode perder, né, a credibilidade. Então, assim, a gente está sendo conservador no RenovaBio, né, e é natural que a gente seja conservador nesse primeiro momento. Mas o avanço do conhecimento, sem dúvida nenhuma, vai trazer exatamente essa possibilidade da gente também ter esses avanços. E aí essas publicações são fundamentais. Marcelo, eu não tenho dúvida que o RenovaBio é um vetor extraordinário, tanto para botar ciência de qualidade de alto nível, né? Convertê-la, como o João comentou, em parâmetros específicos, e para fazer com que seja realmente uma moeda de carbono reconhecida mundialmente. Vocês estão certíssimos em ir devagar. Olha, o Américo Ferraz, aqui eu gostaria de convidar para participar desses seminários de dentro da sala, ele faz uma série de comentários e perguntas, mas a primeira que ele bota aqui, João, esse dado de N mais vinhaça tem como base qual dosagem de N? Está apenas complementando o N mineral com o N que já tem na vinhaça ou está colocando a dose cheia de N? Colocando a dose cheia, praticamente todos. Mas vale lembrar que o fator de emissão que a gente faz, a divisão é pela quantidade de N que entra, tá? Então, se a emissão é alta, você divide pela quantidade de N. Então, a grande maioria aplica aí 100 metros cúbicos, a 100 a 100... A gente fez alguns filtros que no artigo a gente evitou, porque tem alguns artigos na literatura que a dose é muito alta, sabe? A gente até evitou esses trabalhos. Tinha alguns trabalhos que mostravam, por exemplo, 300 metros cúbicos. A gente sabe que existe esse tipo de emissão, de aplicação, a gente sabe que existe. Mas a gente usou todos os dados da literatura que a aplicação era entre 100 e 150 metros cúbicos de vinhaça, que é uma quantidade mais aplicada por hectare. Então, a gente evitou esses números muito altos, porque não condiz com a realidade. E a aplicação de fertilizante nitrogenado, mesma coisa. A gente focou entre 80 e 150 quilos no máximo de nitrogênio em áreas de cana-soca. O Américo também faz um comentário em relação sobre a vinhaça, né? Depende muito, a utilização racional da vinhaça traz benefícios, estimamos ganhos de TCH em 5 toneladas por hectare em área de vinhaça, né? Indica aqui o trabalho do Claudemir Penati.
sem dúvida, a vinhaça é fundamental. Tem sido muito interessante, inclusive, compartilhar os resultados brasileiros com os colegas da Índia, que a partir do que tem ainda na Índia a ideia de que a vinhaça é uma coisa negativa, que saliniza o solo, que gera problema. Eu acho que a grande questão que a gente deve responder e colocar na conta, e agora com o RenovaBio essa conta fica mais interessante ainda, é se a gente tirar a matéria orgânica da vinhaça e gerar um fertilizante, que eu diria que pode ter propriedades assim muito superiores à da vinhaça sozinho, o que é que isso vai nos trazer de benefício? E aí, João, sem dúvida, a biorefinaria virtual e o trabalho que vocês têm feito gerando os nossos próprios dados, publicando em revistas de alto nível, que tornam eles, né, agora disponíveis para serem incorporados pelo IPCC, que aí, como o Marcelo falou, começa a torná-los elegível para colocar na calculadora e em todos os parâmetros, né, do mundo. Eu concordo plenamente com a Américo. A vinhaça ela é extremamente importante. Eu acho que a gente talvez a gente possa, igual você mencionou, a gente possa melhor utilizá-la, né? A gente tem diversos números que mostram, por exemplo, quando a gente coloca 100 metros cúbicos de vinhaça, eu vou colocar 100 metros cúbicos porque eu tenho esse número na cabeça. A gente está aportando aproximadamente 600 quilos de carbono para o sistema. Mais ou menos, tá? Grandes números, porque depende da concentração dela. E nós temos dados aqui que mostram que em poucos dias, perto de 30 dias, essa aplicação de 100 metros cúbicos de vinhaça, que deu aproximadamente 600 quilos de carbono, ela emitiu mais de 600 quilos de carbono do solo. Ou seja, na hora que você coloca ela no solo, ela tem uma propriedade que a gente chama de prime effect. Ela acelera a decomposição da matéria orgânica do solo. Por quê? Porque você está colocando um monte de carbono e nitrogênio lábil, que a reação do solo causa um boom no primeiro momento. Então, em termos de matéria orgânica, ela emite mais carbono do que coloca a matéria orgânica no sistema. Isso a gente é só visitar os artigos que já foram publicados aí, que a gente consegue rapidamente fazer esse cálculo, que em termos de matéria orgânica, você dá com uma mão e perde com duas. João, genial. Genial essa sua observação. Eu queria que, olha, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. Primeiro, que mande esse artigo aí que você acabou de falar, onde tem esses números aí claros, e esses números são 100 metros cúbicos com 600 quilos de carbono, não é isso? Em 30 dias, prime effect, super importante. Eu não sei se isso está bem claro para todo mundo, mas eu acho que isso é um ponto que favorece tremendamente essa necessidade de a gente produzir biogás, até para melhorar de forma significativa as emissões de CBIO. Rapaz, quando o CBIO tiver 100 a 200 dólares, meu Deus do céu, o número de pesquisas para mostrar os números reais vai explodir. É a gente caminhar nessa direção. Eu esqueci de mencionar que todos esses cálculos que nós fizemos, a gente não tinha uma base sólida quando a gente começou esse trabalho, igual eu mencionei com vocês. Já faz algum tempo que a gente está nessa batalha com esse trabalho aí, e foi bom a gente ter se deparado com algumas dificuldades, porque na hora que a gente estava quase pronto, saíam uns 2 artigos na literatura, aí a gente voltava atrás, colocava os artigos novos, até o dia que a gente falou, parou, se sair mais algum, a gente não tem como mais. Mas a gente deu sorte que não saiu mais nada depois que a gente paralisou os dados. Então, os dados estão atualizados. Outra coisa, a gente considerou um valor mágico ali de 10 dólares por CBIO, tá? A gente estipulou, nós estamos estipulando 10 dólares. Quando a gente fez, o dólar estava perto de R$4, quando a gente começou esses cálculos aí há 1 ano e pouco atrás aí. Olha aí, ó. Amigo João, e para finalizar, eu vou lhe pedir que, por favor, mande um PDF da sua apresentação para a gente, se você não tiver nada contra, como você apresentou, né? E eu gostaria de distribuir esse PDF para pessoas relevantes do setor. E, por fim, eu gostaria de já deixar o convite para o Leandro, aí, seu aluno. Já vou pedir aí a Thaís para entrar aí com você, com ele, para oferecer as datas. Eu sugiro que a gente espere um pouquinho, que ele está gerando
ele está com o experimento rodando agora, e aí a gente tem um pouquinho mais de dado para mostrar esses efeitos aí. Mas já está no radar para aquele... No tempo de vocês, provavelmente a gente vai ter... Bom, vamos ver, se conseguir esse semestre, provavelmente a gente já tem aí para novembro agenda para a gente tentar. João, 2 horas, queria encerrar te agradecendo demais, parabenizando pelo trabalho. Muito bom aí essa conexão com o Marcelo, né? Para que a gente possa aproveitar esses dados e mostre como eles estão sendo gerados, a qualidade científica por trás. Parabéns, amigo. Manda bala, é isso aí. Pessoal, Obrigado. a todos, viu? E muito obrigado aí pela presença.